Fala pessoal, tudo jóia? Eu sou Alexandrino mais uma vez. Vamos para mais uma aula, dessa vez progressão geométrica, tá? Mais um assunto forte que me pediram as dúvidas, algumas questões do material de aulas passadas e algumas questões inéditas para o nosso momento, tá? Continuem fazendo parte, porque são vocês que mandam nos conteúdos, tá? Então, alguma procura de progressões geométricas, preparei o material, utilizei o material de outros vídeos que não foram contemplados com a resolução, tá certo? Continue mandando dúvidas via direct lá para prof.alexandrino Diógenes, ou então você vai lá no Alexandrino Diógenes, também lá no Instagram, tá? Também pode comentar aí no vídeo e perguntar alguma dúvida, dar alguma sugestão, tranquilo? Mais uma vez, a frase do Leandro Carnal: não existe telhado simpático sem um alicerce sólido. Não existe vida aparente, né, para fora, fácil, se o que está por dentro, que sustenta, não seja uma base forte, sólida. Você tem que ter a sua base, o seu alicerce muito forte. Vamos lá. A soma dos 5 primeiros termos de uma progressão geométrica de razão Q maior do que zero. Primeiro termo x é 211. Se a soma dos 4 termos de uma outra progressão geométrica de primeiro termo e razão iguais, a razão da progressão geométrica de 5 termos é 195, ele pergunta qual é o valor de x. Vamos de novo ler o enunciado da questão. A soma dos 5 primeiros termos de uma progressão geométrica de Q maior do que zero e primeiro termo igual a x é 211. Então, o primeiro termo é x. E ele está dizendo que a soma dos 5 primeiros. Então, a soma dos 5 primeiros, 211. Essas são as informações do primeiro momento, tá? Aí ele diz, ó, se a soma dos 4 termos de uma outra PG, é outra PG, se a soma dos 4 termos de uma outra PG de primeiro termo e razão iguais à razão da progressão geométrica de 5 termos, é igual a 195 sobre 16, então ele pergunta quem é o valor de x. Pessoal, vamos pensar. Questão difícil. Mas vou pensar. Primeira coisa, eu vou chamar essa PG, PG1. Ele está dizendo que o primeiro termo é x e a soma é igual a 211. Ele está dizendo que o primeiro termo é x e a soma é 211. Pessoal, eu posso dizer que o primeiro termo é x. Quem vai ser o segundo termo? É uma PG. X vezes a razão. Perfeito. Quem é o outro termo? X vezes Q ao quadrado. O quarto termo, x vezes Q a terceira. E o quinto termo, x vezes Q a quarta. Você não pode esquecer, deixa eu colocar aqui para você. Você não pode esquecer, lembrando, está muito largo, peraí. Ó, tá bem aqui. Você não pode esquecer que quando você estudou progressão geométrica, o teu professor falou do termo geral. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Perfeito? Então, se você prestar atenção, ó, A1, aqui o A2, aqui vai ser o A3, aqui vai ser o A4 e aqui vai ser o A5. Perfeito? Tá muito feio, pessoal. Só um minutinho, tá? Tá muito desorganizado. A gente vai colocando aqui as formas, né? Os raciocínios,
e a gente se perde um pouquinho na organização. Me perdoe, vocês sempre merecem o melhor. Então, deixa eu organizar para vocês. A primeira PA, ela é X, XQ, XQ2, XQ3 e XQ4. O que é que eu posso tirar dessa PA? O X1 é X, o A1, melhor, o A1 é X, e a razão é Q. Perfeito? Aí ele disse que tem uma outra PG. Ele disse que tem uma outra PG. Então vamos lá, 2. Perceberam, né? Vamos lá. Quem vai ser a PG2? Ele diz que o primeiro termo dessa PG2 e a razão dessa PG2 são iguais à razão da PG1. Se a razão da PG1 é Q, então o primeiro termo é Q, o segundo termo é Q ao quadrado, o terceiro termo é Q ao cubo e o quarto termo é Q à quarta. Porque ele disse, ó, bem aqui, ó, ele disse de primeiro termo e razão iguais à razão da PG de 5 termos. Ou seja, quem é a razão? Quem é a PG de 5 termos? Eu chamei de PG1, tá? Agora vamos lá. Só para ficar a mesma ideia. Quem é o primeiro termo? Q. E quem é a razão? Q. Perfeito? Muito bem. Ele disse que a soma dos 5 da PG1 vale 211. E a soma dos 4 da PG2 vale 195,16. Vamos equacionar isso. Vamos lá. Primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto. Você vai ter x mais xq mais xq2 mais xq3 mais xc4. Isso é igual a quanto? 211. Perfeito. Coloca o x em evidência. Fica 1 mais q mais Q2 mais Q3 mais Q4. Isso é igual a quanto? 211. Beleza. Aí, ó, eu queria chamar a atenção porque ele disse que Q mais Q2 mais Q3 mais Q4, ele disse que era 195 sobre 16. Se ele disse isso, olha isso aqui, meu irmão. Eu posso substituir. Então, na hora que eu substituo, vai ficar ó, x multiplicado por 1, mais essa soma todinha é 195 sobre 16, é igual a 211. Se precisar de uma calculadorazinha, eu faço a continha aqui para não perdermos tempo. Por enquanto, eu não estou vendo necessidade. Mas se precisar, não vamos contar pipoca. X vezes. Calculando o NMC em cima, aqui, ó, 16 vezes 1, 16. 16 mais 195, porque eu estou tirando o MMC, tá? Perfeito? Você vai ter 211. Sobre quanto? Sobre 16. Igual. Mas, rapaz, Alexandrino, não é que ficou igual? Exatamente, ó. Bufo, foi embora. Então, quem é o X? 16. O que foi que ele perguntou? O X. Mas, rapaz, que questão bacana. Tá aí, uma questão boa. Questão boa. Qual é a parte mais complicada dessa questão? Era você entender isso aqui, ó. Se você entendesse isso que eu estou pintando
de verde, é a parte mais difícil da questão. Era você equacionar, você colocar numa equação exatamente isso, tá? Mas o resto, tudo tranquilo. Perfeito? Vamos para a próxima. Existem N números da forma 3 elevado a U, onde U é um número inteiro positivo. Então não pode ser zero, nem pode ser negativo. Entre 10 e 730. A soma desses números, ele quer saber a soma. Opa, Alexandrino, você tem aí uma ideia de exponencial, né? É, uma ideia de exponencial. Então, primeiro eu tenho que ter um intervalo. Ele disse entre 10 e 730. Alexandrino, e agora? Isso aqui não é uma potência? Então, 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a 3, 27. A 3, 81. A 3, 243. A 3, 729. Você tem uma. Isso aqui é o quê? Isso é uma PG. Ah, porque tu está substituindo o U lá, né? Exatamente. Não pode ser qualquer U que eu queira. Por que é que não pode ser? Porque ele está dizendo que tem que estar entre 10 e 730. Mesmo que fosse, se fosse assim, ó, entre 10 e 729. Pessoal, 729 não entraria. Você tem que tomar cuidado. Tempo atrás teve um problema na questão do Enem por causa disso. Entre, não pega os extremos, tá? Não pega, Alexandre? Não, não pega os extremos, tá? Então vamos só organizar. Como é que vai ficar? Vamos lá. Primeiro, já vi que é uma PG. Por que, Alexandre? Porque é 3 a terceira, depois 3 a quarta, depois 3 a quinta, 3 a sexta e 3 a sétima. Aí de 3 em 3, não? 3 em 3. Então você tem o quê? 3 oitavos, então tem uma PG. Agora vamos ver quais são, né? 27, 3 a terceira, 3 a quarta, 3 a quinta e 3 a sexta. Porque 3 a 7 já passou de 730. Então você tem esses 4 termos aí. Alexandrino, eu posso fazer na marra, claro, um númerozinho pequenininho desse, né? A gente pode fazer na marra, mas não vou fazer, não. Vou pegar e lembrar a fórmula, né? Vou aqui, ó, lembrando. Quando você estudou com o seu professor, a soma dos termos de uma PG finita é o primeiro, multiplicado pela razão elevada a 1, elevada a n menos 1, sobre Q menos 1. Isso é para uma PG finita, que é o que eu tenho, tá? Se você tiver uma PG infinita, que não é o caso, a soma fica sendo o primeiro sobre 1 menos Q. Não é o caso. Para nós, é isso aqui, ó. Eu vou usar essa ideia, tá certo? Só para valorizar a forma. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 3 a terceira. Quem é a razão? 3. Quantos termos tem? 4. Então, quem vai ser a soma? A soma dos 4 termos vai ser o primeiro, que é 3 a terceira, multiplicado pelo Q, que é 3 elevado a 4, menos 1, sobre a razão, que é 3, menos 1. 3 a terceira, 27, vezes 3 a quarta, dá 81, menos 1, 80. Dividido por 2. Então fica 27. Aqui eu posso simplificar, ó, 80 por 2 dá 40. Então, quando você tem 27 vezes 4,
4 vezes 7, 28, vai 2. 8, 10. Então, você tem aqui, deixa eu só colocar. Se eu multipliquei 27 por 4, deu 108. Quando eu multiplico 27 vezes 40, dá 1080. Eu acrescento um zero. Perfeito? Então, você vai lá e marca o item A. Questão, assim, não é uma questão inteligente, difícil, não. Por quê? Porque a quantidade de termos é uma quantidade pequena, então você poderia tranquilamente saber até na marra, saber na marra. Tranquilo? Vamos para a próxima. Em um experimento com uma colônia de bactérias, verificou-se que uma bactéria se divide em duas a cada hora. Se divide em duas. Ela se acaba e dá origem a duas. Nessas condições, o número de bactérias originadas de uma só bactéria nessa colônia depois de 12 horas. Então, rascunhozinho, tem uma bactéria. Uma hora depois, virou duas. Mais uma hora depois, essa virou duas e essa virou duas. Não é assim? Então, depois, vira duas, vira duas, vira duas, vira duas, vira duas. Certo? Então, questões desse tipo é questão clássica. Você tem uma questão que fala até lá nas funções exponenciais, quando você está estudando função exponencial. Você também trabalha com questões desse tipo, tá? Então, é uma questão prática, uma questão clássica, onde eu vou ter uma progressão geométrica, onde a razão é igual a 2 e o primeiro termo é 2. Aí você diz assim, Alexandre, por que o primeiro termo não é 1? Porque ele leva em consideração a cada hora. Então, quando eu tenho só uma, não tem hora. Uma hora depois, então isso aqui é a primeira hora, tá? Então, isso aqui você vai ter uma PG. Primeiro termo. O primeiro termo, 2. Segundo termo, 4. Terceiro termo, 8. Até o A12. Que é exatamente o que eu quero. Ah, não é uma questão de soma, não, Alexandre? Não. Não é uma questão de soma, não. Porque à medida que vai, vamos dizer assim, nascendo, né, as outras vão desaparecendo. Então, é uma questão pontual. Lá no 12º termo, eu quero saber quem é, quantos termos tem lá na 12ª hora depois. Tranquilo? Então, como é que a gente faz? Fórmula do termo geral de uma PG. Vamos colocar bem aqui. Lembrando. Quando eu coloco a fórmula do termo geral de uma PG, é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Perfeito? É o que eu vou usar. Vamos colocar os dados. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 2. Quem é a razão? Também 2. E quem é o N? 12. Então, eu vou lá e substituo. A12 vai ser o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o A12 vai ser 2 vezes Q elevado a N é 12 menos 1, 11. Opa, o que é 2? Falei e não coloquei. Então, repete a base, somos expoentes. Você vai ter que 2 vezes 2 elevado a 11 é 2 elevado a 12. Então, o 12º termo vai ser 4.096. E aí você tem a resposta item A. Perfeito? Questão também tranquila, só aplicação de fórmula, no caso, a fórmula do termo geral de uma PG. A progressão geométrica tem o primeiro termo A1, 3/8 e razão 5. A progressão geométrica 2 tem razão 5/2. Ele fala que 5A é igual a 4B. O 5A não, perdão. O A5 é da primeira PG. O B4 é da segunda PG. Então, cuidado, porque tem aquela história lá, tá? Então, vamos lá. Ó. Vou colocar assim, ó. PG1.
Primeiro termo da PG é 3/8. A razão é 5. Então, fica 15/8. E vai embora. Tá? Aí, o que é que eu sei? Eu sei que o primeiro termo... Peraí. Não precisa disso, não. Não precisa disso, não. Vou colocar só A1, A2, A3. Tá? A gente ganha tempo. Aí ele fala o A5. Quem vai ser o A5? Pela fórmula do termo geral. É o A1 vezes Q elevado a 4. Vixe, Adelino, da onde, hein? Daqui, ó. Presta atenção. Lembrando, você tem a fórmula do termo geral de uma PG. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, esse valor aqui, ó, sempre é uma unidade menor dessa. Foi o que aconteceu lá. Aqui é 4, por quê? Porque aqui é 5. Tranquilo? Beleza. Aí vamos substituir. Então, quem é o A5? O A5 vai ser o A1, que é 3/8. A razão é 5 elevado a 4. Deixa aí. Muito difícil essa conta. Vamos ver o que é que acontece depois. Qualquer coisa a gente usa a calculadora. Vamos para PG2. Vixe, meu irmão, PG2 eu não sei de nada. Eu tenho P1, B2, B3, vai até... O que é que eu sei? Não sei de nada. Eu quero saber quem é o B1. Então, tem uma fórmula do termo geral. Só que ele está trabalhando com o quê? B4. Então, quem é o B4? Pela fórmula do termo geral, é o B1 vezes quem? Q elevado a 3. Perfeito? Mas, Alexandrina, ele dá razão. Perfeito, você observou bem. Ele dá razão, ó, 5 meios. Se ele dá a razão, vamos substituir. Então, B4 vai ser o B1 vezes 5 meios ao cubo. Acabou-se. Eu vou pegar essas duas informações e eu vou substituir. Na hora que eu substituo, olha só o que está acontecendo. Ele está dizendo que o A5 é igual a B4. Vamos substituir. Quem é o A5? 3/8 vezes 5 elevado a 4. Quem é o B4? É o B1 vezes 5 meios elevado a 3 é a mesma coisa que 5 à terceira sobre 2 à terceira. Então, ó, 3/8 vezes. Quem é 5 à quarta? É 5 vezes 5 à terceira. Você vai entender por que eu fiz isso. 5 à terceira e 2 à terceira é 8. Ah, olha aí, ó, bufo. Foi embora. Foi embora quem mais? 5 com o texto, tá vendo? Ó? Vai embora, por isso 3 vezes 5, 15. Ou seja, o B1, ele é igual a quanto? Ele é igual a 15. Você tem a resposta certa, item D de dado. Não foi uma questão assim dada. Não é uma questão dada, né? Mas também não foi uma questão assim absurdamente difícil, não. Tá? Foi uma questão onde você realmente tinha que pensar um pouquinho, mas não tinha essa preocupação todinha com a conta, né, da NASA, não. Olha aí, ó, mais uma vez. Lembra? Se você for lá no vídeo que eu falo de PA, tem uma questão muito parecida com essa. O que foi que eu te disse lá? Eu disse, olha o índice da linha com o último termo. Veja se o último termo é um quadrado perfeito. Veja se o último termo é um cubo perfeito. Soma os elementos de cada linha, compara com o índice da raiz da linha. Então, é muita coisa que eu posso fazer, certo? Então, preste atenção. Atente para o seguinte quadro numérico que foi construído seguindo uma estrutura própria. A soma de todos os números que estão nas 10 primeiras linhas é igual a... Então, preste atenção.
Aqui é o L1. Aqui é o L2. L3. L4. L5. L6. O último termo de cada linha não é quadrado perfeito. Não é um cubo perfeito. Então, eu descarto, tá? Deixa só eu diferenciar aqui para você entender o processo. Eu estou colocando aqui linhas amarelas e azuis para diferenciar uma da outra. Por que, Alexandre? Porque lembra que eu disse também que não deu certo o último termo ser quadrado perfeito, ser cubo perfeito, o último termo ter alguma coisa a ver com o índice da linha. Depois, o que é que eu disse? Soma. Então, vamos lá. Quem é a soma da primeira linha? 2. Mas quem é a soma da segunda linha? 0. Quem é a soma dos elementos da terceira linha? 8. E quem é a soma dos elementos da quarta linha? 0. Quem é a soma dos elementos da quinta linha? 10, 20, 32. E quem é a soma dos elementos da sexta linha? 0. Então, como está seguindo um raciocínio, eu posso dizer o seguinte: se você pegar a linha 2, a linha 4, a linha 6, você vai ter a soma igual a quanto? Você vai ter sempre a soma igual a 0. Verdade? Então, quando você tem um índice par, você vai ter sempre igual a 0. Então, na verdade, o que é que eu vou ter? Que eu vou ter que calcular a soma dos elementos de quem? Dos índices ímpares. Então, a minha PG vai ficar assim, ó. Alexandre, por que que você já disse que era PG? Porque, presta atenção, na hora que eu olhei aqui, ó, presta atenção, o 7 não é 0, mas o S8 é 0. O S9 não é 0, mas o S10 é 0. Então, a minha PG ela vai ser formada pela soma da primeira, soma da terceira, soma da quinta, soma da sétima e a soma da nona linha. Porque a soma 2, 4, 6, 8 e 10, você tem 0. Como ele está pedindo das 10 primeiras, as de ordem pares foi exatamente 0, só sobraram as de ordem ímpar. Então, você vai ter ó, S1, 2, o S3, 8. O que é 8? 2 a terceira. O S5 é 32. O que é 32? 2 a quinta. O que foi que eu te disse? Olha o índice. O índice com o expoente. O índice com o expoente. O índice com o expoente. Isso quer dizer que você vai ter uma PG de razão 2 ao quadrado, porque você sai multiplicando. Então, 2 à quinta vezes 2 ao quadrado, 2 à sétima. 2 à sétima vezes 2 ao quadrado, 2 à nona. Pronto. Então, realmente, nesse caso, dá para se relacionar o índice da soma, não é o índice da linha, é da soma das linhas, dos elementos, tá? Bom, ele quer saber a soma. Então, como é uma PG finita, a soma dos termos de uma PG é o primeiro vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. É só uma questão agora de substituição. Soma das 10 primeiras, que na verdade vai ser só as 5, porque as outras é 0, vai ficar o primeiro, que é 2, multiplicado. A razão é 2 ao quadrado, que é 4, elevado a n, que no caso, Alexandrino. Eu vou colocar 5 no n, eu vou colocar 5 ou eu vou colocar 10? Por quê? Porque não é a soma dos 10 primeiros? É a soma dos 10 primeiros. Só que os 10 primeiros não são os termos da PG.
quem vai formar PG são só as de ordem ímpar. Então, a quantidade de termos aqui, foi até bom essa dúvida aparecer, é 5, tá? E a razão é 4, que é 2 ao quadrado, né? Então, você vai ter, ó, 4 elevado a 5 menos 1, sobre quanto? Q, 4 menos 1. Perfeito? Então, quem vai ser a soma dos 10? Você tem S10, eu estou colocando 10, até eu me peguei, porque a questão está pedindo a soma dos 10. Mas vale lembrar que, na verdade, são só os 5 termos daquela PG. Fica 2 multiplicado. Ó, 4 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a 5, que é a mesma coisa que 2 elevado a 10, que dá 1024. Então, fica 1024 menos 1 sobre 4 menos 1, 3. Vamos lá. Fazendo a continha aqui bem devagarzinho para a gente não vacilar. Então, a soma dos 10 vai ser 2 multiplicado por 1023 dividido por 3. Quando você pega 1023 dividido por 3 e multiplica por 2, você vai ter um valor de 600, claro que eu olhei as contas, né? 682. Já tem a conta feitinha aqui, mas quando você 1023, quando você divide por 3, tá? Tranquilo? Aí depois eu multiplico por 2. Perfeito? Dá 1000, dá 682. Vai lá e marca o item B de bola. Tranquilo? Perfeito? Faça as contas com calma que você vai encontrar esse resultado. Questão interessante. Mais uma vez, ele está te dando duas sequências, só que uma é PA e a outra é PG. Se você prestar atenção, eu tenho aqui uma PG. E aqui você vai ter uma PA. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Eu tenho que ter atenção, por quê? Porque são fórmulas diferentes. Então, eu tenho que determinar tudo tranquilo. Perfeito? Vamos lá. No conjunto dos números reais positivos, seja x1, x2, x3, uma PG, cuja razão é um número real Q. Ele deu uma razão real. Y1, Y2, Y3 é uma progressão aritmética cuja razão é R, com o Y1 igual a 3 e o Y5 igual a 7. Só que o Y1 e o Y1 e o Y5 é da PA, tá? Vou até colocar de verde aqui, ó. A PG é X, a PA é Y. Se para cada número inteiro positivo n tivermos yn igual a log de xn sobre 2, yn é o termo da PA. E o xn, você vai ter o termo da PG. O que é que ele está te pedindo? Ele está te pedindo quem é o x1 mais o Q mais o R. O que é o Q? O Q é a razão. De quem? Da PG. O que é o R? O R é a razão. Da onde? Da PA. E o X1 é o primeiro termo do X é PA. PG, perdão. Então vamos trabalhar. Primeiro, olha só. Pessoal, se ele está trabalhando, eu vou trabalhar aqui com a PA. Não, desculpa, com a PA. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não trocar, porque tem PA e PG. Eu vou trabalhar primeiramente com a PA. Vou até colocar aqui para eu não esquecer. Y1, Y2, Y3. Vai embora. Perfeito? Aí, ele está dizendo que o Y1 é 3 e o Y5 é 7. Então, pela forma do termo geral, da PA, é A1
mais N menos 1 vezes R. Vamos substituir os valores? Vamos lá. Quem é o Y, o quinto termo? Então, eu vou colocar o A5, tá? Vai ser o A1 mais 4 vezes R. Quem é o A5? O A5 é o Y5. O A1 é o Y1 mais 4R. Quem é o Y5? 7. Quem é o Y1? 3. Mais 4R. Vai para lá. 4 igual a 4R. E eu já determinei que o R vale 1. Já sei parte da questão. Deixa eu ajeitar aqui, deixa, pessoal. Escrevi aqui, parece que eu estava passando mal. Y1, Y2, Y3. Vai embora. Perfeito? Bom, já determinei quem é o R. Falta determinar o X1 e falta determinar quem é o Q. Mas aí o que foi que ele disse? Que para cada elemento de YN, eu tenho o logaritmo do X do N. Então, o que é que eu vou fazer? 2. Presta atenção, olha a sacada. Eu vou fazer N igual a 1. Se eu faço N igual a 1 e substituo aqui, ó, vai ficar Y1 igual a logaritmo do X1 na base 2. Quem é o Y1? O Y1 é 3. Isso vai ser igual ao logaritmo de X1 na base 2. Aí eu tenho uma lembrança para fazer para você aqui. Qual é a lembrança? Definição de logaritmo. Como é que eu resolvo esse logaritmo? Se eu digo para você, ó, logaritmo de B na base A é x. Então eu posso dizer tranquilamente que o logaritmano vai ser a base elevada a x. Isso é a definição. Então, quem é o logaritmano? x1. Quem é a base? 2. E o logaritmo? 3. Aplica a definição. x1 vai ser igual a 2 elevado a 3. Então, x1 é quanto? 8. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma ideia. Só que agora eu vou fazer para n igual a 2. Porque quando eu faço para n igual a 2, aí você vai dizer assim, mas Alexandrino, eu não sei quem é o x2. Como é que eu vou descobrir? Realmente eu não sei quem é o x2. Mas eu não tenho na PG, eu não tenho na PA, como é que eu posso então montar? Eu posso colocar o y, eu não tenho o quinto termo, então o que é que eu vou fazer? Eu vou determinar quem é o quê? Ah, é mesmo. Eu vou pegar a mesma forma do logaritmo? Sim. Só que eu tenho que usar o que eu tenho. Se eu jogar o n igual a 2, olha o que é que vai acontecer. Ó. Jogando aqui y2, logaritmo de x2 na base 2. E aí eu não tenho. Verdade? Vixe, é mesmo, Alexandre. E como é que a gente vai fazer isso? Aí o que é que eu vou ter que? Eu vou ter que pensar. Na hora que eu olho para esse logaritmo, eu tenho que encontrar quem é a minha história de colocar lá. Se o n for 5, aí eu vou ter uma relação entre os log do yn e o xn. Verdade? Verdade. Então, é uma questão onde você tem que jogar. Tem que ter agora a questão da, como é que eu posso dizer? Da razão. Preste atenção. O que é que eu sei da PA? Eu sei o quinto termo, eu sei a razão e eu sei o primeiro termo. O que é que eu sei da PG? Eu sei que a PG você tem o x1, que é 8, mas eu não sei quem é 4. Mas se eu jogar o n igual a 5, eu vou ter o quinto termo da PG. E pela forma do termo geral da PG, eu tenho a razão. Exatamente. Essa é a ideia.
Mas você, quando teve a ideia do n igual a 2, é uma coisa lógica, mas não ia resolver. Agora preste atenção, ó. Preste atenção. Se eu faço n igual a 5, substitua. Vai ficar ó, y5 igual ao logaritmo de x5 na base 2. Quem é o y5? A questão te deu, 7. Igual. Esse x5, pessoal, é o quinto termo da PG. Se é o quinto termo da PG, eu posso escrever como sendo na forma do termo geral. Vou colocar aqui, tá certo? Ó, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Se é o quinto termo, então eu posso substituir. Vai ficar assim, ó, log. Quem é o quinto termo? É o primeiro. Quem é o primeiro? No caso, é o x1, né? Vezes q elevado a 4. Tudo isso elevado a 2. Aplica a definição. X1 vezes q elevado a 4 é igual a 2 elevado a 7. Eu já sei quem é o x1, tá? Eu já sei. Que é quem? 8. Rapaz, Alexandrino, que questão, hein? É. Essa questão, ela não é uma questão fácil. Ela realmente foi uma questão, né, difícil. 32, 64, 128. Perfeito? Ah, Alexandrino, vamos só simplificar? Tudo bem, vamos simplificar. Fica 2 a terceira. Vamos simplificar que a gente treine, tá certo. Então, quem vai ser que é a quarta? Vai ser 2 elevado a 7 sobre 2 a terceira. Repete a base, diminui os expoentes, 2 a quarta. Ora, Q elevado a 4 é 2 elevado a 4. Ora, se o Q é um número real, né? Você vai lá e substitui, faz a continha, você vai encontrar que o Q vale quanto? Q vale 2. Mas, rapaz, pronto. E finalmente vamos terminar, porque essa questão aqui foi demorada que só. Quem é o x1 mais o Q mais o R? X1, cadê? 8. O Q, 2. E o R, cadê o R? 1. Então isso aqui vale 11. Então você vai lá e marca o item A. Questão difícil, tá? Questão difícil, questão complicada. Tem um complicador aí que é a questão do logaritmo, não é toda vida que a gente lembra, né? A questão do logaritmo fica um pouquinho defasado na nossa cabeça, tá? Ele diz o seguinte, para essa outra questão. O domínio da função f, pela lei f de x igual a 6 vezes 3 elevado a x, então você tem uma função exponencial, é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, isso é o conjunto que é o domínio. Sabendo que 3 elevado a 6 é 729, ele quer saber a média aritmética de todos os elementos do conjunto imagem. Pessoal, o conjunto imagem é quando eu pego o número do domínio, substituo no x da função, e aí eu encontro quem é a imagem. Tá? Então, quem é o conjunto imagem? Vamos colocar aqui, ó. Também uma questãozinha nojenta, viu? Quem é a imagem dessa função? É o f de 1, o f de 2, o f de 3, o f de 4, o f de 5 e o f de 6. Então, isso é o conjunto imagem. Eu quero o quê? Eu quero a média aritmética desses elementos. Como é que eu determino quem é o f de 1, o f de 2? Eu vou colocar lá, substituir. Então, vamos lá. F de 1. Substituir aqui, ó. Fica 6 vezes 3 elevado a 1. Quem é o f de 2? 6 vezes 3 ao quadrado. Quem é o f de 3? 6 vezes 3 à terceira.
Quem é o F de 4? Se precisar de conta, eu faço a conta aqui. Não tenho vergonha, não, para não perder tempo. Quem é o F de 5? É 6 vezes 3 à quinta. E quem é o F de 6? É 6 vezes 3 elevado a 6. Se eu quero a média aritmética, então eu quero a soma dividido pelo total. Concorda comigo? Então, Alexandre, isso aí é uma PG? Isso é uma PG. Se você pegar aí, ó, você vai ter sempre o produto por 3, sempre multiplicando 3. Então, como isso aí é uma PG, eu posso usar a fórmula da PG. Alexandre, mas é tão pequenininho, é nada, meu irmão. 3 elevado a 6 é 729, tu vai multiplicar por 6, não vai ser uma coisa, né? Então, vamos lá. Você tem uma PG, certo? Então, quem vai ser a soma? Vamos lá. Eu vou colocar aqui os termos, tá? Ó, primeiro termo, 6 vezes 3. 6 vezes 3 ao quadrado. 6 vezes 3 ao cubo. 6 vezes 3 à quarta. 6 vezes 3 à quinta. E 6 vezes 3 à sexta. Tranquilo? Agora vamos substituir na forma. Soma dos termos, no caso, são 6 termos. Então, a soma dos 6 vai ser o primeiro multiplicado. Vamos colocar a forma. Eu quero correr, mas vamos com calma. Quem é a forma? Soma dos n vai ser A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Agora sim, vamos substituir. Com calma. O A1 é 6 vezes 3 multiplicado. Quem é a razão? 3 elevado a 6 menos 1 sobre a razão 3 menos 1. Vendo aí, ó. A gente tem que tomar cuidado com as contas. 6 vai ser 6 vezes 3, que eu não vou multiplicar, vezes. Ele falou que 3 elevado a 6, ó, é 729. Menos 1, 728. Dividir 3 menos 1, 2. Então, a soma dos 6, eu vou lá e simplifico. 6 e 2 dá 3. Fica 3 vezes 3, 728. Isso não é a média. Isso é a soma. O que é a média? A média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Então, vamos lá. A média é a soma dos 6 elementos dividido por 6, tá? Então, a média vai ser a soma 3 vezes 3 vezes 728. Opa, falhou aqui. Dividido por 6. Quando eu faço essa conta, eu posso multiplicar e aí eu simplifico. Aqui dá 2. Tá? Então, a média vai ficar 3 vezes 728 dividido por 2. X, que é a média, já está acabando o espaço aqui. Quando você faz as contas, dá 1092. Que é o item. Espera aí. 1000. Estava aqui olhando as contas. E 92. Você vai lá e marca o item A. Perfeito? Questãozinha legal, mas nada se compara até agora com aquela outra questão lá. Tá certo? Valeu, pessoal. Um abraço, um beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Sucesso, paz e saúde para todos nós. Continuem, mandem os comunicados, mandem os comentários aí no vídeo. O material vai estar anexado na descrição. Vocês podem entrar em contato comigo via direto lá no Instagram, Alexandrino Diógenes, ou prof.alexandrino Diógenes. E aí, na medida do possível, a gente vai organizando o material para que você diminua a sua dúvida. Tá certo? Beleza? Tchau, tchau, pessoal.